Estamos caminhando num estudo sistemático do livro de Provérbios, versículo a versículo. Estamos no capítulo 5 e hoje vamos ler do versículo 15 ao versículo 19. Provérbios, capítulo 5, versículo 15 a versículo 19. Vai compartilhando enquanto nós vamos abrindo aqui o nosso conteúdo exclusivo de hoje para o nosso estudo sistematizado, né? Provérbios, capítulo 5, verso 15 a 19. Diz assim a palavra de Deus: beba a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. É isso mesmo. É isso mesmo que você está ouvindo. Beba a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros das águas. Ou seja, você vai desperdiçar aquilo que você tem. Não desperdice aquilo que você tem. Usufrua daquilo que lhe está disponível. É seu, é direito, né? Tome posse. Não permita desperdício, né? Não usufruir, não desfrutar daquilo que lhe é próprio. Sejam para ti somente aquilo que é teu e não para os estrangeiros contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa é ela. Sacente os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Eu sei que esse último versículo pode parecer que foi extraído de um romance escrito por Paulo Coelho, mas na verdade não é. Esses são relatos do escritor de Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 19. Corça de amores e gazela graciosa, sacie-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. É o que diz o escritor de Provérbios. E esse texto é bem interessante porque ele tem uma identidade bem própria dele, né? Qual a gente vai poder mergulhar e entender. Veja, a primeira coisa que eu quero dizer para você, que a carência humana é o catalisador da busca pelo prazer. Vou repetir isso. A carência humana é o catalisador da busca pelo prazer. E muitos têm se perdido buscando saciar seus próprios desejos em lugares errados, porque não têm se dedicado àquilo que deveria. Isso é bem interessante, eu vou repetir. Muitas pessoas têm se perdido na busca de saciar seus próprios desejos em lugares errados, porque não têm se dedicado como deveria àquilo que lhe é próprio, que lhe é peculiar. Irmãos, a carência é algo que está evidenciado em todo o tempo, né? Em todo o tempo na vida humana, desde o homem, quando o homem caiu no Éden, que essa carência entrou na vida humana em várias áreas da vida e tem, infelizmente, empurrado homens e mulheres a comportamentos nocivos à sua própria vida, motivados por isso. Eu estou dando aula de família cristã no Rema em Ibirité, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, e eu estava falando isso ontem à noite mesmo, né? Falando sobre essas questões. Como existem necessidades a serem supridas dentro de cada ser humano. E se você não procurar no lugar certo saciar as suas necessidades, você vai acabar, de fato, comprometendo o seu sucesso e o sucesso daqueles que estão relacionados a você. Então, buscar o lugar certo, né, para saciar o seu próprio ser, para te deixar pleno e completo, vai te livrar de muitíssimos problemas. Muitíssimos mesmo, né? Então, esse texto aqui é bem interessante. E como a gente vem falando desde o início do capítulo 5, né, a gente pode aplicar isso aqui em duas vertentes, em dois caminhos aqui. No caminho natural das coisas, que tem verdades absolutas aqui, que vão nos livrar
de caminhos tortos e também de uma verdade espiritual implícita dentro desse texto, que também vai nos colocar em condições favoráveis de agradar ao nosso Deus e Pai. E por meio disso, vivemos uma vida plena e abundante. Então veja, por um aspecto natural, ele vinha falando, o escritor de Provérbios, que nós, os homens, né, do gênero aí masculino, né, e obviamente isso também se aplica às mulheres, mas ele escreve especificamente ao gênero masculino, que o homem não deveria se encantar com os convites, com os assédios de uma mulher adúltera, que tem palavras doces, né? Tem palavras suaves, mas que no final sempre são amargos como fel, são amargos como absinto, são amargos como veneno e que pode levar o homem à ruína e à perdição. O adultério por si só, ele já é um caminho de morte, seja ele natural, seja ele de maneira espiritual, né? E aí, nesse texto, ele traz uma reflexão de como você fugir, de como você evitar esse tipo de comportamento. Existe aqui uma saída, existe aqui conselhos preciosos de como a gente evitar o adultério, seja esse adultério de cunho natural, seja esse adultério de cunho espiritual, como nós vemos aqui. Eu quero usar essa palavra espiritual para que a gente traga à nossa memória aquilo que nós já vimos outrora, ou seja, tanto vai evitar você de relacionamentos nocivos, fora, né, do agrado, da vontade, do alcance do nosso Deus, como também vai guardar e proteger você de viver uma vida de promiscuidade junto ao mundo, né, cedendo sempre aos apelos do mundo, da mulher adúltera, né, e não viver as verdades de Deus para a sua vida em Cristo Jesus. Então, tanto de uma coisa como de outra, você aqui nesse texto você tem conselhos apropriadíssimos para que nós sejamos blindados, guardados, protegidos desse comportamento nocivo, seja ele de âmbito natural ou espiritual, desse comportamento nocivo que traz tanto dano à vida humana, né? Bom, de maneira natural, é bem interessante, porque, veja, eu quero ler de novo esse texto para você entender. Ele diz assim, ó, Provérbios capítulo 5, verso 15. Ele diz, beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Para aqui um pouquinho. É óbvio que ele não está falando de cisterna natural. É óbvio que ele não está falando de você cavar um poço artesiano na tua casa e não mais receber água da companhia de água da tua cidade. No nosso caso aqui em Belo Horizonte, da Copasa. Não é disso que ele está falando. Se você pegar o contexto inteiro e ver onde ele vai parar, você vai entender sobre o que ele está falando. Então vamos lá no final, versículo 19, quando ele diz, gazela amorosa e corça graciosa é a tua esposa. Gazela amorosa e corça graciosa é a mulher da tua mocidade. É aquela com quem você escolheu se relacionar. Isso para os homens, e no caso das mulheres são os seus maridos, né? Estou falando de maneira natural. Ele diz que os seios da sua esposa sempre os fartem de prazer e embriaguem os carinhos dela. Então ele está falando sobre você ter um relacionamento blindado pelo um comportamento que é assertivo e não permitir que isso dê espaço ou brecha para que qualquer outra pessoa possa entrar no meio desse relacionamento. Veja, quando você volta para o versículo 15, sabendo que é disso que ele está falando, veja, ele está dizendo que a esposa da sua mocidade, a mulher da sua mocidade, ela é uma corça amorosa, uma gazela graciosa, e que ela é uma fonte de prazer, que ela é uma fonte a jorrar, que ela é uma fonte de saciedade para o homem em si. Diz, a mulher, ela tem essa fonte que sacia o homem. Agora, veja, ele diz, versículo 15, você precisa beber dessa fonte. Você precisa beber das águas que brotam do seu próprio poço. Veja, ele está dizendo, quem não tem competência, abre espaço para concorrência. Sabe? Dentro de um relacionamento, se não há intensidade no relacionamento, se não há força nesse relacionamento, se não há desfrute desse relacionamento, vai começar a gerar carências, e essas carências pode de fato levar
atitudes ou escolhas que podem ser nocivas à vida humana. É disso que ele está falando. Quando ele diz, abra ou beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam no seu próprio poço, de maneira natural, ele está dizendo o seguinte, ei, usufrua do que você tem em casa, mas usufrua muito, beba, mas beba com força, né? Se eu estou falando para homens, usufrua da sua mulher, meu filho. Tire tudo que ela pode te dar, vá para cima, detone. Se eu estou falando para mulheres, vai para cima do maridão, não espera ele te procurar não, né? Vai para cima dele e toma tudo, bebe tudo que você puder. Usufrua, beba da sua própria cisterna, das águas que brotam do seu poço. Por que ele está dizendo isso? Ele diz, por que deixar as suas fontes transbordarem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Ou seja, se você não usufruir do que você tem, vai gerar carência. E o que sobrar que você não usou, vai transbordar na rua e nas praças. É disso que ele está dizendo. Veja, se ele está falando para homens, ele está dizendo, olha, se você não apagar o fogo da sua mulher, ela vai sair queimando pela rua. Num bom português. É isso que está dizendo. Aí tem muita gente panguando, porque pensa assim, mas ninguém vai olhar para minha esposa não, porque minha esposa é muito feia. Ou então ninguém vai olhar para meu marido, porque meu marido é feio. Deixa eu te dizer, sempre vai existir uma tampa para panela, meu filho. Sempre vai existir um sapato roto para um pé manco. Não tem desperdício de nada, absolutamente nada. Se você não beber das águas das suas fontes, ela vai escorrer pela rua, seja no marido e seja na esposa. Tá entendendo? Quem não tem competência, abre espaço para a concorrência. Essa é a verdade. Quem não tem competência, abre espaço para uma concorrência. Então, ele está abrindo os olhos aqui. Aleluia. Ele está dizendo, então, meu filho, beba mesmo, beba das águas da sua cisterna. Veja, é só você pensar que o prazer a ser saciado no casal, tanto de um quanto do outro, é uma fonte a jorrar. Pensa nisso. Se você não bebe essa fonte, se você não toma dessas águas, elas escorrem e vão para as ruas, para as praças. Sabe? Tá cheio de mulher carente, por exemplo. Tá cheio de mulher carente, um monte. Porque não tá ouvindo elogio do marido em casa. Porque não tá sendo valorizada. Que tá indo pra internet tirando foto, para receber curtidas, para se sentir amadas, para se sentir elogiadas. E aí, se não recebe em casa, se o marido não está bebendo da fonte, essa água vai escorrer, né? Vai escorrer. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7, que o homem casado e a mulher casada não devem jamais se abster um ao outro, deixar de saciar o desejo um do outro, para que eles não sejam tentados pelo diabo. Para que não sejam tentados pelo diabo. É engraçado como a gente consegue separar duas realidades tão próximas, como a que a gente viu ontem e a que a gente está vendo agora. A gente consegue botar tão distante ao que é tão próximo. Ontem, por exemplo, na live de ontem, porque falamos do adultério, o negócio ficou pesado, as pessoas choravam. Agora eu estou falando o que evita o adultério e as pessoas riem. Não é? Não levam tão a sério como levam o resultado disso. Tem que beber da fonte. Tem que saciar, sim. Se você não se saturar, não se embriagar naquilo que você tem, você vai acabar botando o olho naquilo que não tem. Beba a água da sua cisterna, que brota do seu próprio poço. Você tem um poço em casa, você tem uma cisterna. Beba toda a água que ela dá.
Por que deixar as suas fontes transbordarem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Essas águas devem ser exclusivamente suas e nunca repartida com estranhos. Quando é que eu reparto minhas águas com estranho? Quando eu não dou conta de beber tudo. Quando eu não dou conta de beber tudo. Se eu não beber tudo, vai acabar sobrando desejo. Tá entendendo isso? Não tem idade, não tem tempo de casado. Meu filho pode ter a idade que for. Pode ter casado há 1 ano, pode ter 50 anos de casado, pode ter 70 anos de idade, não importa. Todo mundo tem necessidade, todo mundo tem desejos. E se não forem saciados, viram carências. E essas carências são catalisadores. Catalisadores da busca pelo prazer próprio. Pelo prazer individual. Então, não permita que a sobra dessas águas se transforme em carências que vão impulsionar pessoas à busca do desejo e do prazer. Ele diz, por que você vai permitir que seja repartido com estranhos? Seja bendita a sua fonte. Seja abençoada a tua fonte e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ela é uma gazela amorosa, corça graciosa, e que os seios da sua esposa sempre os fartem de prazer e sempre o embriague os carinhos dela. Veja, quando você está embriagado, saturado com esse prazer, não tem nada mais, nada que te chame a atenção. Absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Então, por uma realidade natural, isso aqui está um caminho seguro para evitar tudo que a gente viu ontem, né? Qual é? É saber que cada um tem a sua própria fonte e que a gente deve beber dela tudo que ela dá. Ou seja, quando nós entramos no relacionamento conjugal, quando a gente tem um relacionamento conjugal, a gente tem que ter em mente uma coisa. Nós já entramos com a dívida. Com a dívida. Meu caso, pagar a minha esposa tudo que ela precisa e ela a mim. E isso vai evitar de que haja carências e que essas nos impulsionem à busca pelo prazer pessoal. É isso que nós precisamos fazer. Entender. Agora veja. Dentro de uma realidade espiritual, da qual nós já vemos falando, do adultério, né? Do assédio do mundo, que todos os dias nos cerca, como diz o escritor de Hebreus, o pecado tenazmente nos assedia todos os dias das nossas vidas. Como é que eu vou me livrar disso? Como é que eu vou me livrar de não ser assediado e preso nas cordas, nas amarras do pecado? Sabe, tem gente que quer vencer o pecado todos os dias, ele não quer pecar, mas ele não sabe como, ele tenta, mas não consegue. Ele se esforça, mas está sempre voltando aos mesmos erros. Ele se dedica, mas aqui e acolá ele está caindo de novo. Por que está sempre voltando a esse adultério com o mundo, mesmo sendo noiva de Cristo? Por que mesmo como igreja, noiva de Jesus, muitos de nós estão continuamente voltando aos prazeres mundanos, aos assédios do mundo? Porque nós também espiritualmente temos uma fonte, e se nós não nos embriagarmos dela, a gente vai estar o tempo todo sendo assediado e permitindo que outras coisas nos chamem a atenção. Se nós quisermos nos livrar dos prazeres que há no mundo, o único caminho seguro é nos embriagando dos prazeres que há em Deus, sendo cheios do Espírito. Não vos conformeis com... Olha, lá em Efésios, capítulo de número 5, verso 18, ele diz, não vos embriagueis com vinho, que leva ao descontrole. Porém,
enchei-vos, embriagai-vos do Espírito. Seja cheio do Espírito, falando, cantando, adorando a Deus de coração e sendo grato por tudo aquilo que Ele tem proporcionado para nós. Se nós aprendemos a beber da fonte do Espírito, das águas que jorram dos rios de Deus, da fonte a jorrar para a vida eterna, se nós tivermos de fato uma vida intensa, dedicada ao nosso noivo, uma vida dedicada, irmãos, a ser cheios da palavra e do Espírito, quando o mundo nos assediar, a gente vai dizer não. Não tem espaço para você. Sabe, uma mulher carente, por mais que ela se faça de abirrogada, quando ela recebe um elogio que ela não está acostumada, por mais que ela não conheça e faça, se respeite, no fundo ela diz coisa boa. Recebi um elogio. Todo mundo gosta de receber um elogio. Todo mundo gosta. Mas uma mulher que está acostumada com o marido a elogiar e a exaltar e a valorizá-la todos os dias, e dizer o quanto ela é importante, e dizer o quanto ela é valiosa, e dizer o quanto ela é preciosa, e dizer o quanto ela é bonita, e dizer o quanto ela é importante, se essa mulher recebe um elogio de um estranho, ela diz, não tem espaço para você. Eu estou plena, eu estou suprida, eu estou completa. Não tem espaço, não tem espaço, não tem espaço. Agora, como eu falei, a mulher que carrega em si já uma carência, porque mulher precisa de todas essas coisas. Se ela carrega essa carência e qualquer estranho a assedia, fazendo um elogio, por mais que ela olhe com cara feia por dentro, ela agradece, porque está satisfazendo ou realizando uma necessidade que ela carrega dentro. E é aí que mora o grande perigo. Isso é assim naturalmente, isso é assim espiritualmente. Se alguém está cheio do Espírito e saturado pela vida do próprio Deus, ao ponto de cada célula do seu corpo expressa a glória, a magnitude de quem Deus é, o mundo pode fazer o que quiser. O que quiser. Porque não vai achar espaço nessa pessoa. Porém, se nós andamos vazios do Espírito, vazios, secos, naturais, na carne, e recebemos elogios do mundo, assédios do mundo, por mais que eu diga eu não quero isso para minha vida, você vai estar sendo continuamente dizendo é isso que me dá prazer. Só existe uma forma da gente realmente não cair nesse adultério. É se a gente se saciar com as fontes da nossa juventude. A igreja de Jesus foi pensada para nos saciar. Jesus pensou em tudo, em tudo. O Espírito que nos foi dado foi pensado para nos encher, nos tornar plenos, completos em todos os aspectos da vida. Para que não tenhamos nenhuma necessidade e não permitirmos que a carência, seja ela natural ou espiritual, abra espaço para que os prazeres do mundo ganhem vantagem sobre nós. Carência é o catalisador da busca pelo prazer próprio. A carência é o catalisador da busca pelo prazer próprio. Se eu posso deixar hoje um princípio praticável para você, um versículo para a sua meditação, é Provérbios 27, versículo 7. Aquele que está satisfeito despreza
até o mel. Mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Vou repetir. Para quem está satisfeito, este despreza até o mel. Mas para quem tem fome, até o amargo é doce. É doce. Conselho para você. Dentro da sua vida pessoal, falando de maneira natural, conjugal, sacia, bebe toda a fonte que você tem. Sacia, mulher, sacia teu marido. Mas sacia mesmo quando você não tiver com vontade, beba, beba, beba. Ah, não quero. Ah, deixa eu dizer uma coisa pra você. Uma vez o médico disse pra mim, você precisa beber muita água. Muita, muita água, muita água. Por mais que eu não quisesse, eu tinha que beber. Porque era pro meu bem. Né? Sacia seu marido, mulher. Mesmo que você não queira. É pro seu bem. Vai por mim. É pro seu bem. É pro seu bem. E isso também vale pro marido com a mulher. Marido, sacie sua mulher. Leve ela ao êxtase. Leve ela a virar o zóio de todo tipo que você possa imaginar. Sacie tudo que você puder. Para que o desejo dela não escorra como água pelas praças, pelas ruas. Sacie, mesmo que você não queira. Isso é pro seu bem. Pro seu bem. Espiritualmente falando, sacie-se com a presença de Deus. Seja pleno e cheio, transborde do Espírito. Se permita ser cheio ao ponto de não achar uma célula no seu corpo espaço para aquilo que o mundo oferece. No dia que você transbordar do Espírito, que cada célula do seu corpo estiver cheio, seu corpo não vai achar espaço para doença, para miséria, para falta, para necessidades. Seja pleno, seja cheio. Permita-se viver a plenitude do que Deus criou para você. Chegamos no final de mais uma live exclusiva para você do estudo do livro de Provérbios. E aí eu tenho convites aqui infinitos para você hoje. Hoje nós temos uma live às 18 horas, sobre família. Hoje, às 18 horas, uma live sobre família, no meu perfil e no perfil do Rema e Ibirité. Rema e Ibirité. Se você quiser acompanhar, é às 18 horas hoje. Vou ter um bate-papo bem legal com a diretora Thaís. Nós vamos falar sobre família hoje, 18 horas. Hoje às 20 horas, no canal do YouTube da Igreja Verbo da Vida Belo Horizonte. Hoje, 20 horas, canal do YouTube Verbo da Vida Belo Horizonte. Empreendedores do Reino. Hoje nós vamos ter nossos amigos aqui, né, que acompanham a gente nas lives aqui, participando conosco, né, da nossa live lá, show. Empreendedores do Reino, hoje às 20 horas. Então não perde de jeito nenhum. E hoje às 23 horas damos continuidade à nossa live série A Mente de Cristo, que começou ontem e tinha quase 150 pessoas conectadas simultaneamente comigo, recebendo um conteúdo exclusivo para você. Gente, um beijo enorme no coração de vocês e a gente se encontra logo mais ao longo desse dia extraordinário. Beijo, tchau!